Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, o Trump acabou de anunciar no seu Twitter, vou colocar aí pra vocês, que ele pretende, graças à desvalorização do peso da Argentina e também do real brasileiro, ele pretende novamente taxar o aço e o alumínio brasileiro. E aliás, pode não parar por aí, hein? Por que será que isso está acontecendo? Mas o Trump e o Bolsonaro não eram tão amiguinhos, o Bolsonaro manda do I love you pro Trump e tal. O que está acontecendo com a economia brasileira e com os Estados Unidos? Se vocês querem entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, economia, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, deixa aí, compartilha esse vídeo também para os outros seus amigos, e é isso aí, galera, vamos lá, ó. O que está acontecendo? A gente tem que entender que o Brasil, assim como a Argentina, vou pegar o caso do brasileiro, mas ele é igualzinho, um pouco pior para a Argentina, vai? Vamos pegar o caso brasileiro para vocês entenderem. O Brasil está passando por um processo de desvalorização da sua moeda. Isso fica bem nítido. Por exemplo, aliás, até o Paulo Guedes, em discurso lá nos Estados Unidos, falou que é bom o brasileiro ir se acompanhando a essa taxa de juros mais baixa, vamos entender já por quê, e ao aumento do câmbio, né, o aumento do valor do dólar no futuro próximo. Por que isso vem acontecendo? Vários são os fatores. Primeiro, o mundo inteiro ele está passando por um processo de recessão econômica, não é só no Brasil, tá? A gente percebe que a União Europeia está paralisada, os Estados Unidos está crescendo, mas alguns índices já demonstram uma certa fragilidade da economia e a América Latina está passando por um período de convulsão social. Convenhamos que Bolívia, Peru, Equador, Argentina, Uruguai até menos, mas o Paraguai, enfim, praticamente todos os países aqui da América do Sul estão passando por processos de protestos, revoluções, o Chile, por exemplo. E claramente o Brasil ele é afetado por essas manifestações. A gente tem que entender que no mercado especulativo hoje, todo tipo de notícia política, de coisa que acontece, é motivo sim para os investidores, para os especuladores, tirarem seus investimentos ou colocarem seus investimentos. Somado a isso, a gente teve alguns processos internos do Brasil acontecendo também. Por exemplo, o mega leilão do pré-sal, que era para ter sido um grande sucesso, na verdade foi um grande fracasso, afastando os investidores estrangeiros. As crises políticas, sucessivas crises políticas que acontecem aqui no Brasil, com o Bolsonaro dando declarações polêmicas, brigando, o PSL, rachar, vamos formar um novo partido, Aliança pelo Brasil, isso afasta investimentos estrangeiros também. E aí uma política econômica que eu considero certo, mas que também afasta investimentos estrangeiros, que é a queda da taxa de juros aqui no Brasil. A taxa Selic, ela chegou no mínimo histórico. Isso para fazer o Brasil voltar a consumir, para incentivar o crédito aqui no Brasil, mas tem como consequência a redução dos investimentos estrangeiros, já que muitos dos investimentos aqui no Brasil, eles estão atrelados a essa taxa básica de juros. Então, se o Brasil aumenta essa taxa, ele atrai mais investimentos, entram mais dólares, mas em compensação, o mercado interno brasileiro perde o seu poder de consumo. Então essa política era natural que fosse afastar os investimentos. Só que a gente não contava que os problemas políticos e as reformas econômicas pretendidas pelo Bolsonaro não fossem para frente. Porque se o Brasil ele perde interesse graças à taxa de juros, teoricamente ele deveria atrair interesse pelas reformas econômicas que estão sendo propostas, pela reforma administrativa, pela reforma da Previdência, né, que foi aprovada, pela reforma, por exemplo, tributária, que foi prometida e não foi feita. Então o Brasil está galopando muito, ele está assim, cambaleando muito, e isso diminui o interesse dos investimentos estrangeiros. E é uma continha relativamente simples. Se o Brasil hoje não recebe investimentos, quer dizer que a gente está com menos dólares na nossa economia. As trocas de mercadorias, os investimentos estrangeiros, eles são feitos a partir do dólar. Então, se o Brasil não está atrativo, consequentemente, o dólar se valoriza, ou seja, o real se desvaloriza. A gente pode perceber, por exemplo, que esse aumento do preço da carne tão grande que teve, um dos motivos, não o único, mas um dos motivos foi justamente essa desvalorização do preço do real. Por quê? Porque vocês têm que pensar que com o real mais barato, fica muito mais barato para outros países comprarem nossos produtos. Ou seja, facilita as exportações brasileiras. A carne brasileira com o real tão barato assim, está muito competitiva. Então o Brasil exporta para a China, exporta para não sei aonde, e isso faz, claro, com que tenha uma redução do preço da carne no mercado interno e o aumento uma redução da quantidade de carne, né, no mercado interno e um consequente aumento do preço. Só que, ao mesmo tempo que essa desvalorização ela prejudica a gente porque reduz o nosso poder de consumo, isso está fazendo com que o produto brasileiro, não só a carne, se torne mais competitivo. Sabe quem começou a buzinar no ouvido do Trump? Os agricultores americanos, o Trump. Tem um carinha ali, ó, Bolsonaro, você puxa saco seu, sabe, falou I love you, tal, falou que o Trump é parceirão, tal.
Então, mas esse cara tá fazendo algumas políticas econômicas que eu entendo que estão desvalorizando o preço do real e estão fazendo com que os produtos agrícolas brasileiros entrem muito mais barato no mercado americano. E aí os agricultores norte-americanos não conseguem competir com o mercado brasileiro, com o produto brasileiro, e acabam vendendo menos, indo à falência, tudo tal. E o Trump, ele sempre falou isso na sua campanha. Let's make America great again e America first. Ou seja, eu primeiro vou pensar nos interesses americanos para depois pensar no interesse de país subdesenvolvido, União Europeia ou coisa que valha, percebe? Então o Trump foi lá e no seu Twitter anunciou: o Brasil e Argentina, lembra quando eu comecei a sobretaxar o NAFTA, que nem existe mais, né? Mas a União Europeia, a China, que causou essa guerra comercial? Eu até deixei vocês de lado pela parceria que a gente tinha, mas eu lembro que a gente tinha prometido que eu ia sobretaxar o seu aço e o seu alumínio para proteger as siderúrgicas locais. Só que vocês estão desvalorizando a sua moeda, então eu vou ser obrigado a sobretaxar vocês. Se ele fizer isso inicialmente no alumínio e no aço e depois na agricultura, isso com certeza vai impactar muito negativamente na economia brasileira. Por quê? Porque essa desvalorização, ela prejudica o poder de consumo do Brasil. A gente não consegue comprar produtos estrangeiros porque é muito caro. Isso reduz o consumo, tende a ter um aumento da inflação no futuro próximo, isso pode vir a acontecer, tá? E a gente não consegue exportar nossos produtos, que seria a parte benéfica. A grande questão é que, creio eu, tá? Aqui estou especulando, mas creio que essa informação pegou bastante de surpresa o Jair Bolsonaro, que ele não contava com isso. Tanto que o Bolsonaro já até falou, né? Falou que se for o caso mesmo, se o Trump ele for aumentar, ele vai dar uma ligadinha porque ele tem um canal aberto com o Trump. Se é verdade ou não, galera, juro que eu não sei, tá? Mas diz ele que tem um canal aberto. Foi uma informação que pegou o mundo inteiro de surpresa, inclusive a economia brasileira de surpresa, porque o Brasil, literalmente, galera, fez de tudo para os Estados Unidos. Concedemos a base de Alcântara a um preço, claro, mas a um preço relativamente barato. Importamos trigo dos Estados Unidos, abrimos visto para ele, a gente abriu mão da nossa condição especial na Organização Mundial do Comércio em troca de um suposto apoio norte-americano para a entrada do Brasil na OCDE. E por enquanto eles não retribuíram esse favor, eles não apoiaram formalmente a entrada do Brasil na OCDE, no chamado Clube dos Ricos. Então o Brasil, ele tá assim, digamos, sabe quando você tá apaixonado por uma garota, assim, ou por um garoto, e aí você fica perseguindo ele e você vê que o cara não tá te dando bola? É mais ou menos essa situação hoje que Brasil e Estados Unidos passam. O Brasil implorando por atenção e o Trump cada vez menos dando atenção. E aliás, pensa galera, para ele ter falado isso no Twitter, antes de comunicar o Bolsonaro ou o Macri, o Alberto Fernandes, é porque as relações não são tão próximas assim, percebe? Quando você vai tomar um tipo de medida desse, você tem que comunicar o chefe de Estado do outro país. Ainda mais se são nações tão amigas como o Bolsonaro dizia ser, percebe? É uma informação bastante preocupante. Penso eu que um dos motivos que pode ter feito também o Trump fazer isso sem anunciar para o Jair Bolsonaro é que o Bolsonaro, do meio do ano para cá, até um pouco depois, vai agosto, setembro, ele percebeu que essa parceria com os Estados Unidos não estava ficando tão próxima assim como ele esperava e começou a se aproximar mais da China também, né, se vocês perceberem. Até recentemente, os chineses, eles anunciaram um pacote de investimentos de 100 bilhões no Brasil e o Bolsonaro já se mostrou favorável a uma possível entrada da Huawei com a sua tecnologia 5G no Brasil. Coisa que eu acho extremamente benéfica. A gente não tem que ficar dependente nem dos Estados Unidos nem da China. A gente tem que, o quê? Atrair investimento de quem quiser investir na gente. Independente se é de esquerda, se é comunista, se é capitalista, tal. O que importa pra gente é, a partir dos interesses que eles têm de crescer com a economia brasileira, claro, a gente aproveitar e crescer com os investimentos que eles têm. Independente se é yuan ou se é dólar, percebe? Só que, claro, o Trump não está gostando nada disso. O Trump ele já adotou uma série de políticas protecionistas num passado recente, barreiras comerciais, guerra comercial, e agora vai adotar essas novas políticas se o Brasil continuar desvalorizando a sua moeda. Coisa que eu acho que o Brasil não fez de maneira proposital. A única política, efetivamente, que nós fizemos de maneira proposital para desvalorizar a moeda, mas que os Estados Unidos também faz, a União Europeia também faz, é a queda da taxa de juros. O Brasil precisa disso, o Brasil estava com juros muito grande. Aí se a gente diminuir os juros, a gente incentiva o consumo e tenta melhorar a nossa economia. Ou seja, não foi uma coisa proposital que o Brasil fez, foi algo completamente natural, graças a toda a conjuntura política, tanto nacional quanto da América do Sul. Tudo bem, galera? Deu para entender por que o Trump tá bravinho conosco? E se realmente, será que o Bolsonaro I love you mesmo pro Trump? Eu não falarei isso tão cedo, tá? Mas enfim. Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e